Bom, pessoal, para começo de conversa, então, a minha intuição, começando com a Lídia Semana, é que o tema da liturgia, ele não tem um apelo muito grande. Só pelo fato, até eu fiquei pensando, será que a gente coloca no título da palestra liturgia? Porque a palavra em si, ela já cria um distanciamento de muitas pessoas. E eu quero identificar alguns pontos para realmente comentar isso, porque principalmente no meio evangélico brasileiro, quando a gente comenta esse termo, ele é um termo que ele é rejeitado por uma série de fatores. E logo as pessoas associam o termo liturgia a uma coisa que é meio estranha, que não tem muito a ver com a fé cristã, que a gente vai ver algumas categorias a respeito disso. Mas eu falava no início que essa reflexão, então, ela é muito fruto de coisas que a gente já tem debatido em casa, com amigos, na nossa comunidade local, a comunidade luterana aqui do bairro, com irmãos de outras comunidades, outras igrejas, outras tradições, enfim. Mas é uma reflexão que nasce assim de alguma coisa da nossa experiência, perguntas que a gente tem feito e formas que a gente tem achado de responder. Originalmente eu escrevi muita coisa, muito mais do que normalmente eu costumo escrever para outras palestras, por isso eu fiz algumas escolhas. Eu sei que vários pontos, talvez vocês vão ouvir aqui, dá para pensar, poxa vida, mas isso aqui daria para desdobrar em tantos outros, e realmente dá. Então talvez a gente volte no momento de perguntas, no final, a esses pontos. Mas é como se fosse um ensaio. Eu estou colocando alguns pensamentos aqui para vocês e gostaria muito de ouvir a resposta de vocês para ver se a gente tem pensado na direção certa ou talvez algumas coisas a gente precisa ainda modelar quanto a isso. Bom, o termo do dicionário liturgia, ele diz o seguinte: é a reunião dos elementos ou práticas que, regulamentados por uma igreja ou seita religiosa, fazem parte de um culto religioso. Ou ainda, o conjunto dos modos usados no desenvolvimento dos ofícios e ou sacramentos, rito ou ritual. Aí é um sinônimo, liturgia pode ser interpretado como rito ou ritual. Ele fala que a liturgia é uma ciência eclesiástica, dentro tanto da tradição católica como da tradição protestante. Também pode se referir à missa ou ao culto, ou é a própria missa. A liturgia é a própria missa ou o próprio culto em si. Bom, nesse primeiro momento, me permitam começar falando um pouco sobre, antes de falar da relação de cultura, culto e liturgia, explicar um pouco do contexto que eu pessoalmente venho. A configuração eclesiástica, digamos assim, em que eu nasci, na verdade que eu cresci, uma igreja luterana, não essa aqui do bairro, mas lá em Pelotas, onde minha cidade de origem, é uma comunidade que faz parte, é uma igreja histórica, uma igreja luterana, ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, entretanto inserida dentro de um movimento chamado Movimento Encontrão, que é um movimento que começou há 40 anos atrás dentro da igreja luterana e é um movimento de renovação. E aí eu sei que essa palavra é problemática, pode ter um monte de significado essa palavra, né? Mas basicamente é uma volta, digamos assim, ao estudo bíblico, ao valor da oração e dos grupos de discipulado. Começou basicamente assim, mas é um movimento de renovação dentro da igreja luterana. A minha comunidade local, apesar de possuir uma expressão litúrgica por muitos considerado tradicional, e eu pretendo refletir um pouco o significado de uma liturgia tradicional, sempre teve abertura a expressões litúrgicas cujas influências remetem a formas variadas do evangelicalismo brasileiro, cuja principal influência advém principalmente dos Estados Unidos. Quer dizer, apesar de ser uma igreja luterana, tradicional, ela, por fazer parte também desse movimento de renovação, sempre teve vários elementos que a gente denomina de evangelicais no culto. Por circular por muitas igrejas evangélicas, de carismáticas a pentecostais, nós, uma espécie de grupo de jovens, nós tínhamos uma crise muito grande quanto à forma do nosso culto. Para os evangélicos da nossa cidade, o nosso culto era, nas palavras de alguns, litúrgico, tradicional e frio. É assim que eles nos definiam. Palavras geralmente usadas como sinônimos, né? Litúrgico, tradicional e frio são a mesma coisa. E para os tradicionais dentro da nossa comunidade, nosso culto, principalmente da noite, porque tinha um culto de manhã, mais tradicional, e um culto da noite, mais evangelical, era considerado pouco luterano, muito evangélico e sem ordem. Essa era a grande crítica que o pessoal fazia, né?
por anos a fio, a nossa tarefa, que um grupo de jovens ali que sabiam muita coisa, né, foi a de buscar um culto mais avivado. Então era a nossa grande crise. Poxa vida, a gente vai por aí e vê cultos tão avivados. E a gente queria avivar o nosso culto, sem saber direito o que significa avivar. Precisaria definir um pouco isso mais, né? Bom, depois de alguns anos, essas categorias antes usadas, elas parecem ter perdido o poder de explicar. E hoje soam muito mais como alguns chavões que não encaixam mais na realidade. Mas a pergunta que eu faço é, mas o que todas as expressões em relação ao culto, elas querem dizer? Como nós podemos hoje, no nosso contexto, a outra pergunta dessa palestra é que, num contexto que a gente pode denominar, que eu vou chamar aqui de hipermoderno, quero começar a definir no decorrer da palestra, como é que a gente pode pensar a respeito do culto cristão e da liturgia cristã numa cultura hipermoderna? E aí está a relação com a cultura. E mais, como eles se relacionam com a ideia, né, as três ideias, culto, cultura e liturgia, como elas se relacionam? Quais são as expressões litúrgicas mais recorrentes hoje na igreja brasileira? E como elas têm comunicado as nossas crenças, tanto para aqueles que partilham da espiritualidade num local, quanto para os que estão de fora? Bom, além dessas perguntas, né, como a gente já tem ressaltado no Labrir, os nossos tempos, ou pós-modernos, eu tenho preferido usar o termo hipermoderno, né, com influência do Lipovetsky, também do Guilherme, os nossos tempos são por demais confusos e fragmentados, o que causa um sentimento de grande incompreensão. É difícil a gente entender o que está acontecendo, né? Porque tem uma grande diversidade de expressões litúrgicas, os tempos são confusos, são relativos, então a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Diante dessa diversificação das expressões de culto, como pensar em modelos saudáveis e bíblicos que expressem tanto nossas crenças como a existência humana diante do Criador? Essa diversificação faz surgir termos, para além do culto ou missa na tradição católica, né? Celebrações, reuniões ou encontros, inclusive um abandono do termo culto ultimamente, né? O que isso tudo revela, afinal de contas? Bom, é importante que eu ressalte aqui que essa palestra ela não visa buscar uma única forma ou modelo de expressão de culto que seja ideal. Ao contrário disso, eu reconheço que também na diversidade de expressões de culto se revela a multiforme graça de Deus, no entendimento de que somos um corpo com muitos membros. Entretanto, a pergunta precisa ser feita: será que todas as expressões litúrgicas dos nossos cultos são saudáveis e têm produzido bons frutos dentro da comunidade cristã? A minha desconfiança, o que eu quero pensar algumas coisas, é que essa resposta seja não. Nem todas as expressões litúrgicas são saudáveis. Na relação entre cultura, culto e liturgia, muitas expressões da fé cristã têm sido subvertidas por algumas lógicas bem perversas, se tornando mais uma pedra de tropeço para a caminhada dos cristãos do que para a edificação da igreja. O meu objetivo, portanto, dessa palestra é identificar quais são as características, então, danosas ou maléficas de expressões litúrgicas que têm subvertido a fé cristã, de alguma maneira, e quais seriam práticas saudáveis que a gente poderia refletir no nosso contexto, que eu denomino aqui de hipermoderno, como caminhos de expressões litúrgicas para a igreja brasileira. Bom, e como eu já falei no início, né, se você está dentro da tradição evangélica, ou mais precisamente evangelical, talvez o termo liturgia te cause alguma coceira, assim, né? Você já fica um pouco nervoso com o termo. Porque muitos associam diretamente o termo liturgia ou a práticas mortas das igrejas protestantes históricas, né, dentre as quais se inclui a igreja luterana, não que isso não haja também, eu falo sobre isso, ou a algumas práticas mortas dentro do catolicismo. Então, liturgia seria basicamente coisa de católico ou coisa de luterano ou de protestante histórico que perdeu a fé. Então, muita gente interpreta assim. Bom, essa é a introdução. A tese que eu quero colocar aqui para vocês, gente, e eu estou me baseando principalmente aqui num filósofo americano chamado James Smith, que ele vai dizer o seguinte, que num livro chamado Imagine the Kingdom, ele fala, a tese do James Smith é basicamente a seguinte, que o ser humano poderia ser considerado o que ele chama de um homo liturgicus. A questão para nós não é tanto se nós usamos ou não a liturgia no culto, mas qual é a forma da nossa. Esse é um ponto óbvio, mas é importante ressaltar.
Toda expressão de culto é litúrgica. Toda expressão de fé é litúrgica. Conectado a essa ideia, o James Smith vai falar que a própria cultura é uma forma de liturgia. Se liturgia é ritual e rito, toda expressão cultural também envolve uma forma ritualística de tratar e lidar com as coisas. E derivado disso, a tese do James Smith, que eu abraço aqui, é de que a cultura é um modo pelo qual nós experimentamos a realidade. É um dos modos, né? Seguindo aqui o Hermann Doiver, é uma das modalidades pelo qual nós experimentamos a vida. O que nos faz seres humanos é possuir cultura. A cultura não é um contraponto a quem nós somos constituídos culturalmente como uma dádiva, inclusive, do Criador. Nenhum ser humano existe, enquanto tal, sem uma mediação cultural. Portanto, sem uma mediação litúrgica. Um modo de experimentar a vida, inclusive a espiritualidade. No sentido de um ser, um modo de existir, como eu já falei. Nesse sentido, o culto cristão é, por excelência, um dos espaços em que nos relacionamos com a realidade. Com o Criador, com o nosso próximo, com a comunidade e conosco mesmo, através da mediação cultural enquanto expressão litúrgica. E essa mediação, ela é qualificada por envolver alguns elementos. Essa aqui é a parte mais teórica, tá, gente? Mas eu vou dar exemplos, não se preocupe, não vai ficar assim o tempo inteiro. Essa expressão litúrgica, essa mediação, ela envolve alguns elementos. A nossa racionalidade, a imaginação, a estética do culto, símbolos, narrativas, imagens, emoções, sonoridades. Diferentes arranjos desses elementos influenciarão a nossa vivência prática e experiência da realidade à nossa volta. Meu ponto nessa reflexão é que a confusão desses elementos no culto, a falta de alguns ou a superênfase em outros, tem causado distorções na nossa espiritualidade cristã. Por isso, a identificação dessas distorções é fundamental para que a gente encontre uma liturgia que nos faça florescer, sim, para a glória de Deus. Então essa é a minha introdução, gente. Deu para entender? Então esse é o ponto. Não é a questão de falar ou não de liturgia. Todos possuem uma liturgia, nós somos seres litúrgicos. Todo culto cristão envolve toda essa simbologia que vai além de uma racionalidade. Envolve a nossa imaginação, nossos sentimentos, a percepção, imagens, cores. E esse arranjo, ele acaba sendo a expressão daquilo que nós somos. E ou a falta de algum desses elementos, a superênfase de outro, ou a confusão desses elementos, causa uma distorção na expressão da nossa espiritualidade. É isso que basicamente a gente poderia afirmar, né? Tem uma parte histórica aqui, pessoal, que seria bem importante, mas é que eu vou fazer alguns pulos aqui, porque depois senão vai ficar muito extenso, né? Mas eu queria só comentar esse início, é que se qualquer um que estuda, por exemplo, a Escritura com cuidado, vai perceber que Jesus ele estabelece uma nova aliança que é marcada pelo seu corpo e sangue. Sacramentos lembrados até hoje na comunhão dos cristãos. Aliás, a palavra sacramento significa meios de graça. Isso são sacramentos. Talvez no contexto evangélico a gente ouve pouco essa palavra, né? Aliás, nós aqui, a maioria da tradição protestante, quais são os 2 sacramentos, já falei o número, inclusive, né? Poxa, que os protestantes acreditam, que os evangélicos acreditam? Ou melhor, os protestantes, os evangélicos não acreditam. Ceia e batismo. Ceia e batismo, muito bem. E na tradição católica são 7 sacramentos, né? São 7 sacramentos. Não me peçam para citá-los agora, né? Mas tem 7 sacramentos. Os sacramentos, então, são esses meios de graça. Bom, mas além da nova aliança, termos como nova criatura ou nova criação nos indicam que a fé cristã remete a um novo modo de vida dinâmico e renovado em relação às velhas práticas religiosas e culticas de até então. Se nós pensarmos, por exemplo, no Antigo Testamento, veremos uma série de normas e regras para que o culto acontecesse. Alguns elementos do Antigo Testamento: músicas, danças, sacrifícios, orações, leituras, festas específicas, calendário litúrgico, ofertas e dízimos. Essa análise renderia talvez uma palestra em particular, né? Mas a pergunta que a gente pode se fazer é o seguinte: será que o Novo Testamento e a Nova Aliança ela anulam essas formas, essas ordenanças, o modelo de culto? Como é que a gente pode relacionar e pensar a partir da nova fé em Cristo, o que a nova fé em Cristo faz com a forma das coisas?
Antes de a gente responder essa pergunta, eu chamo a atenção para a gente não perder de vista que muitas das discussões sobre estilos de espiritualidade e as formas do culto dizem respeito a uma questão cultural. Por exemplo, na Bíblia é muito claro, né? A questão entre judeus e gentios, no início da igreja primitiva. Apesar do apóstolo Paulo, em Romanos 10, 12, afirmar que em Cristo não há judeu nem grego, portanto gentil, ele mesmo incentiva os irmãos a permanecerem na condição em que estão, ou como judeu, ou como grego, gentil. Portanto, há sim um peso e um lugar para a cultura nas expressões de culto, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E aí a gente poderia passear, né, daria um outro estudo, mas como é que foi as expressões litúrgicas através da história da igreja? A gente poderia, por exemplo, olhar, eu dividi aqui pelo menos em 4 momentos, poderiam ser subdivididos. A gente poderia pensar na igreja primitiva, né? Muita gente defende o fato de que a igreja primitiva seria o modelo ideal. Então, tem uma ênfase muito grande na igreja cristã hoje de que a gente precisa voltar ao modelo primitivo. E aí o pessoal enfatiza que o modelo primitivo não tinha muita forma, assim. Mas se a gente olhar com cuidado, ele tinha uma forma diferente da nossa, mas tinha uma forma, assim. Nós perceberemos que principalmente os cristãos judeus, eles continuavam se reunindo no templo. Tanto é que em Atos, né, se a gente lembra, não lembro agora o capítulo, mas quando João e Pedro vão até o templo, e tem inclusive um mendigo paralítico lá pedindo esmola, e pede esmola para eles, daí eles dizem proclamam aquela palavra de cura para ele, inclusive, dizendo, olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos nós te damos, levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Eles estavam indo para o templo para ler a Escritura e expor a palavra. Então eles tinham um lugar de reunião. Já os gentios, a quem as cartas de Paulo são endereçadas, geralmente eles se reuniam nas casas. Mas Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 14, 26, ele incentiva uma ordem no culto. O culto não é uma coisa desordenada, ele tem uma ordem. Inclusive ele dá instruções para a ceia, né? Que o pessoal lá em Coríntios estava abusando da ceia. O pessoal não comia em casa, não jantava em casa ou não almoçava, ia para o culto e se embebedava com o vinho da ceia, né? O pessoal fica preocupado com umas coisas aí, olha que modelo de igreja, né? O pessoal ia para Corinto, enchia a cara com o vinho da ceia e depois criava discussões, problemas para Paulo, né? Para a igreja. E Paulo adverte, olha, a ceia tem que ser feita com ordem. Toda uma instruções para isso. A igreja tinha diáconos, tinha presbíteros, tinha mestres, tinha profetas, ou seja, tinha toda uma divisão também. Então não dá para dizer que é uma coisa sem ordem, né? Sem norma nenhuma. A questão da hinologia das músicas era muito presente, tanto na igreja primitiva, como também, se vocês lerem Marcos 14, 26, quando Jesus ele tem a última ceia com os discípulos, antes deles se dispersarem, eles cantam um hino. Então não tem muito no Evangelho essa descrição, mas o próprio Jesus, junto com os discípulos, com os apóstolos, talvez teve um momento de louvor, né? Teve aquele momento de adoração através da música. Bom, um segundo momento que nós poderíamos desdobrar e daria muito pano para manga é o que eu chamei de um período medieval. É o que a gente chama da patrística, ou período dos pais da igreja, né? Envolveria desde o início ali, com os pais da igreja, né? Século I, século II, III, IV, até o final da Idade Média, né? Os pais do deserto, a ideia do isolamento, a litania, a repetição, os mosteiros. E aí vem essa imagem do catolicismo, né? Das missas em latim, das hierarquias, dos símbolos, dos vitrais. Por isso a gente quando vai para a Europa, passeia nessas catedrais imensas, né? Que nos lembram esse período medieval. A coisa do sacramentalismo, né? E muitos cristãos hoje em dia acham que a igreja desapareceu na Idade Média, né? Deus tirou férias na Idade Média, ele estava na igreja primitiva, tirou férias na Idade Média e reapareceu com a Reforma Protestante. Mas eu acho que é muito forçação de barra querer interpretar assim, né? A igreja continuava sendo igreja na Idade Média também. Bom, um terceiro momento seria a Reforma Protestante. E aí a Reforma Protestante, acho que vai conectar um pouco com uma dinâmica que a gente tem hoje, que uma coisa importante para aquele momento foi que a igreja era, por demais, iconoclasta. Essa coisa da destruição e de ser anti-simbólica, anti-imagem. Até pelo contexto medieval. E tinha muito essa ideia na Reforma de querer abrir a vida cristã e a espiritualidade para o todo da vida, né? Então essa foi uma ênfase dos reformadores. Até por isso,
na Holanda, por exemplo, o pessoal fez o seguinte, porque era muito comum, no catolicismo tem isso mais, a gente deveria até voltar hoje, porque nossas igrejas evangélicas são fechadas, só abrem durante o culto. É muito comum, na Europa, as igrejas ficarem abertas, o pessoal vai lá meio-dia, tem um momento de oração, né? Acho que tu contava esses tempos, né, que foi na catedral aqui na principal de Novo Hamburgo, meio-dia, tem aquele momento de quietude, aquela correria, né? Mas o pessoal, na época da Reforma, na Holanda, fechou as igrejas, mesmo domingo. Por que eles fecharam? Porque eles queriam dizer ao pessoal, olha pessoal, vocês podem orar em qualquer lugar. Vocês podem orar em casa, ora no banheiro, Deus está ouvindo em qualquer lugar. Então começou um movimento um pouco de ter cuidado para afirmar, por exemplo, às vezes a gente ouve alguns cultos, né? Pessoal, boa noite, bem-vindos, estamos aqui na casa do Senhor. Teologicamente é um erro dizer isso, né? Estamos aqui na casa do Senhor. Porque não é a casa do Senhor ali, né? O pacto do Novo Testamento cria uma outra dimensão. Mas para fugir dessa ideia de que a igreja é a casa do Senhor, o protestantismo se tornou iconoclasta, começou a se afastar de símbolo, começou a se afastar do templo da igreja, começou por um ideal de liberdade, justificado na época, que hoje se extremiza, a gente vai ver, a criar esse receio de falar do lugar em si, né? Da arquitetura, da coisa, começou a se afastar dessa dimensão. Bom, o protestantismo é muito famoso pela sua hinologia, né? O próprio Martim Lutero compôs vários e vários hinos dentro da tradição cristã, né? Então, vários compositores famosos da época, como Johann Sebastian Bach, né? que era protestante, que era luterano, ele compunha para a igreja, inclusive. O pessoal dizia que na época, se alguém quisesse escutar boa música, era só ir até uma igreja, né? Eu teria muito receio de afirmar a mesma coisa hoje, né? Eu diria, inclusive, o contrário, assim, né? O pessoal quer se afastar de boa música, evite certos contextos eclesiásticos. Infelizmente. Bom, poderíamos avançar dizendo que a reforma teve desdobramentos, não daria tempo de explorar, mas ela seguiu uma direção tradicional, mais racionalista, com uma centralidade na pregação, na palavra, né? Por isso até muitos protestantes são conhecidos como a igreja da palavra, por essa centralidade, ser racionalista, né? Então, a ênfase, o centro do culto, qual que é? A pregação. Diferente da tradição anglicana e católica, que o centro do culto, qual que é? A comunhão. É o momento na igreja anglicana, a gente trabalhou um tempo, todo o culto tem Santa Ceia. E todo o culto gira em torno daquele momento da comunhão. Diferente da tradição protestante nossa, mais evangelical, que o centro do culto, hoje não é tanto mais assim, a gente vai ver algumas coisas, mas teoricamente é a palavra, é o momento da exposição racional da palavra. A gente poderia pensar nas expressões mais recentes evangelicais, que eu chamaria de um culto mais estético-emotivo, onde não é mais a centralidade da palavra, da pregação, da exposição racional do estudo, mas a centralidade está na dimensão estética, naquilo que eu sinto, como eu percebo, o meu sentimento. E a gente poderia ainda falar, eu não vou explorar esse ponto, que é a expressão neopentecostal, que seria um culto pragmático retributivo, né? Que a gente tem pensado muito sobre isso, também não vou entrar nesse mérito aqui, senão daria algo à parte. Bom, esse seria um histórico, que eu não vou explorar, mas é importante a gente ter em mente, né? Que a igreja passou por diferentes fases, em termos de culto e expressão litúrgica. Bom, pessoal, mas eu queria pensar agora com vocês, dividir agora a palestra em dois eixos. Um primeiro eixo seriam modelos distorcidos de liturgia, que eu tenho percebido e lido algumas coisas, conversado com pessoas nos nossos dias, e casualmente também 6, tá? Eu não pensei esse número 6 e 6 para fechar, não, eu fui colocando lá e deu 6 e 6. 6 modelos distorcidos de liturgia e contrapor a 6 caminhos, talvez de reflexão, de modelos saudáveis de liturgia para os nossos dias. E por quê? Tentar fundamentar os dois. Para começo de conversa, pessoal, para falar desses modelos distorcidos, eu gostaria de comentar com vocês, na relação cultura e liturgia, 2 riscos que nós corremos. E aqui eu queria fazer a ponte entre cultura e liturgia. 2 riscos. O primeiro risco, ele é o seguinte, entender a liturgia como uma expressão estática de uma cultura do passado.
Esse parece ser o caso de uma das distorções da expressão litúrgica, que eu vou falar mais adiante, que é o tradicionalismo. O continente europeu, por exemplo, sofre muito com esse modelo. Ele se manifesta como uma forma de descontextualização da igreja em seu contexto cultural. Então, quando você vai numa expressão litúrgica como essa, parece que o pessoal, eles estão em qual século? No século II? Porque nenhum dos elementos daquele culto comunica alguma coisa para o ambiente cultural atual. Parece que ele congelou uma cultura do passado e transportou ele para esse momento e tem a sua expressão litúrgica como uma cultura do passado. Esse é um risco. Mas um segundo risco também é a expressão litúrgica como mera expressão das mudanças culturais atuais. Então, essa ideia de ter que se adaptar à cultura contemporânea. O que acontece é que, em nome da contextualização, os modelos de culto acabam sendo subvertidos pelos valores culturais atuais que distorcem tanto a forma quanto o conteúdo do culto. Eu olhei esses dois modelos, então. Eu identifiquei, eu acho que, claro, o primeiro risco, esse de congelar uma cultura do passado e transportar, ele é um risco presente, mas eu diria que não é o principal risco e o que a Igreja Brasileira Evangélica está incorrendo hoje. Então eu gostaria desses dois riscos, pensar um modelo distorcido desse primeiro risco e 5 modelos, o que me parece estar mais atual hoje, dessa segunda expressão, da ideia de querer se contextualizar tanto, de acabar sendo subvertido pela cultura contemporânea, que a gente tem chamado de hipermoderno. E, pessoal, eu vou citar eventualmente uma ou outra expressão religiosa, assim como, de novo, não vou fazer uma defesa aqui de uma tradição, tá? Por ser luterano, tenho várias críticas à minha própria tradição, vejo várias coisas positivas, e assim com várias tradições. Então, quando eu citar talvez algum ministério, alguma coisa que você goste muito, não se ofenda, eu não estou dizendo que não vale nada ali, estou só simplesmente pensando na forma e pedindo que vocês me ajudem a refletir sobre isso. Bom, vamos lá então. O primeiro modelo que incorre no risco número 1 é o tradicionalismo. Como já foi dito, muitas vezes, eu não sei por quem, uma dessas frases que são anônimas, né? Se alguém souber o autor dessa frase, por favor, me diga. A tradição é a fé viva dos que já morreram e o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. De novo. A tradição é a fé viva dos que já morreram e o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Esse é o risco de tentar reproduzir uma expressão cultural de culto exatamente como era no passado. Né? Então, para quem é da igreja luterana, eu vou usar vários exemplos, já ouviu a expressão, talvez em algum contexto, né, de algumas pessoas mais antigas, o culto tem que ser em alemão. Claro, com sotaque, né, propriamente da fala e tal, mas talvez em outras tradições, você que tem uma tradição cristã diferente, outro background, vai perceber outros elementos. Não, o culto tem que ser assim, como se fazia no passado, tem que ser alemão. Realmente, o excesso de forma, ele pode sufocar o conteúdo, ele sufoca o conteúdo. Lembremos da palavra de Paulo aos Gálatas, onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Entretanto, não existe liberdade sem forma. Porém, a forma posta acima do conteúdo gera morte espiritual. Quando a fé é identificada exclusivamente como uma forma específica de expressão litúrgica, perde-se a catolicidade da igreja, a universalidade da igreja. Algumas expressões, por exemplo, do catolicismo romano ou do protestantismo histórico, do qual a nossa comunidade se inclui, corre o risco de se enquadrar nesse modelo. O culto é engessado por responsórios intermináveis, repetições sem significado e uma hipervalorização de elementos simbólicos. Cores litúrgicas, vestes específicas, manuais de culto desconectados do contexto cultural, linguajar rebuscado e enfadonho. Você não entende nada do que está acontecendo. Tal expressão litúrgica é uma distorção da espiritualidade cristã. Mas não me parece, como eu já falei, né, ser a principal característica e direção seguida pela Igreja Evangélica Brasileira no século XXI.
Então eu diria sim, é um modelo a se preocupar e atacar e ter cuidado com o tradicionalismo, sim. Mas não me parece ser a direção que a gente tem tomado diante da cultura hipermoderna. Não sei o que vos parece. Bom, mas esse é o primeiro ponto. Precisava fazer isso com observação. O segundo modelo distorcido, ele já se enquadra como dentro do segundo risco, que é aquele de nós nos contextualizarmos tanto que tanto a forma como o conteúdo eles são perdidos. Então, nessa tentativa, muitas vezes, de se distanciar dessas expressões engessadas de liturgia, várias igrejas celebram, e esse é o ponto fundamental, celebram a espontaneidade e a autenticidade como valores absolutos, conectando um ao outro, a espontaneidade e a autenticidade. Como se as únicas expressões no culto que podem ser realmente consideradas autênticas são aquelas realizadas de modo espontâneo. Alguns, inclusive, conectam a ação do Espírito Santo com a espontaneidade, como se só manifestações espontâneas fossem manifestações do Espírito. Entretanto, em muitos desses contextos, que aparentemente são livres, há uma enorme coerção sobre a forma em que os membros interagem em culto. E há, sim, uma liturgia muito bem estabelecida, por mais que se defenda constantemente que seja espontânea. Parte do evangelicalismo brasileiro vê, portanto, uma ordem de culto como uma expressão não autêntica de fé. Se você tem que montar uma ordem no culto, peraí, a fé já saiu do lugar. Em parte, talvez isso se dê como uma forma de se diferenciar das expressões mortas do tradicionalismo, o que é legítimo. Mas fazendo isso, podemos cair em outros extremos. Alguns exemplos, 4 que eu trago. O primeiro, equiparar pregação à revelação. Palavras como, pelo pastor, pronunciadas como Deus me disse essa semana que, são como que palavras mágicas que dão a autoridade para que ele diga qualquer coisa. Nesse sentido, a preparação e o estudo da palavra são vistos como os empecilhos da palavra de Deus, porque não é espontâneo. Eu preparei, estudei, então tem uma coisa mais racional, né? Isso tem a ver com a divisão, né? O dualismo corpo e espírito, com essa coisa que é da mentalidade dividida, que a gente já vem trabalhando há um tempo. Bom, o segundo risco que se cai nessa coisa da espontaneidade é uma grande ênfase nos cultos na música, suplantando o lugar, inclusive, da pregação. Por quê? Porque a música acaba sendo uma expressão da subjetividade, geralmente acompanhadas com longas ministrações. Um terceiro ponto é a oração espontânea. E aqui a gente tem que ter muito cuidado quando falar disso, né? Qualquer forma de orar diferente de uma expressão daquele momento, muitas vezes não é considerada legítima. Então, por exemplo, se rejeitam orações lidas, como se elas não valessem, ou se rejeitam orações feitas a partir dos salmos ou das escrituras, como se elas não fossem espontâneas, então não tivesse lugar no culto cristão. A recitação do credo apostólico ou mesmo a oração do Pai Nosso não são valorizadas. Nesse sentido, para muitos, a experiência de oração tem sido fonte de grande angústia, pois pessoas acostumadas a orar alguns minutos durante a semana vão a cultos de oração e vigílias que duram horas e se frustram, pois não conseguem manter a espontaneidade por algumas horas. Orar espontaneamente alguns minutos é uma coisa, e agora por algumas horas. E um quarto risco é que essa busca pelo que é espontâneo fez surgir, alguns anos atrás, esse é um exemplo, né? Pasmem, ministérios de dança espontânea. Pessoalmente, depois de assistir a algumas dessas apresentações, concluí que parece haver apenas alguma vantagem nesse modelo, que é para os seus integrantes, é claro, o fato de não precisar ensaiar. Bom, em nome da espontaneidade, a própria... Esse aqui, né, gente? Em nome da espontaneidade, a própria linguagem, ela é completamente alterada. E aqui eu nas últimas semanas, eu gosto de muitas coisas que essas novas igrejas que alcançam um grupo específico fazem, tá, pessoal? De novo, eu vou citar um ministério, mas eu não estou criticando totalmente, tá? Mas eu assisti algumas pregações de algumas igrejas da Bola de Neve e de uma igreja que eu vou falar mais tarde, que é a Onda Dura, em Joinville. Não sei se alguém já ouviu falar. E nessa tentativa de adaptação, muitas gírias e expressões são usadas o tempo inteiro. Gírias e expressões.
Bom, depois eu volto a isso. Ou, para além das gírias e expressões, se cria todo um linguajar próprio, o que alguns têm denominado do evangeliquez. Alguns exemplos, eu criei uma espécie de dicionário do evangeliquez, tá, pessoal? Só um ensaio, assim. Quero compartilhar um motivo de oração do irmão. Igual, fofoca, tá? Fofoca gosta. No momento do louvor, Deus me disse para pregar sobre o pastor, né? Não tive tempo para preparar um estudo, né? Então, afinal de contas, quanto mais recente, melhor. Então, se Deus acabou de me dizer, melhor, porque é espontâneo. Portanto, mais autêntico. Então, espontaneidade e autenticidade são conectados. A pergunta que me faço é, será que não se corre o risco de nos tornar, melhor dizendo, escravos dessa suposta espontaneidade, perdendo uma parte significativa da riqueza da espiritualidade cristã? Expressões litúrgicas como essa são expressões de uma cultura hipermoderna, que faz terra arrasada, ou seja, rejeita qualquer coisa que remeta à tradição, celebrando sempre a novidade, como expressão última da liberdade humana. Com ela, o peso da história da igreja é jogado fora, em nome de uma liberdade sem forma. Acho que isso pode ser bem perigoso. Esse é o ponto 2. Bom, um terceiro ponto, gente, de distorção de forma litúrgica que me parece que tem acontecido nos nossos dias, é que o culto tem ganhado um novo centro, e esse centro sou eu. Então, o que eu chamei de um culto ao eu. Poderíamos começar esse ponto nos perguntando, para quem é o culto, afinal? Ou ainda, qual é o sentido do culto? Muitas pessoas já têm feito essa crítica ao culto evangélico como um culto que tem se tornado um culto ao eu, extremamente antropocêntrico e não teorreferente. Muitos desses cultos acabam tendo como ponto de partida a nós mesmos, e não a nossa ação como resposta daquilo que Deus já ordenou. Tenta-se autoproduzir ambientes, sensações e sentimentos, associando-os com a imagem de um culto abençoado. Porém, sempre a referência sempre é a minha avaliação pessoal do culto, como eu me senti em relação ao culto. De algum modo, essa expressão litúrgica corresponde a uma estruturação social mais ampla, fundamentada em um individualismo de consumo, no qual o cliente tem sempre razão, ou ainda, aqui se faz de tudo para agradar o cliente, né? Algumas lógicas aqui do marketing invadindo o culto cristão. Dessa maneira, o culto também vira um produto a ser consumido pelo indivíduo, que avalia a qualidade do mesmo de acordo com seus sentimentos e percepções. Nesse modelo, há uma perda significativa do referencial comunitário e extrínseco do culto. Eu quero, eu peço, eu sinto, eu pulo, eu danço, eu busco. Eu. 2 exemplos onde se manifesta isso. Na pregação, então as pregações deixam de ser cristocêntricas e extrínsecas e passam a ser antropocêntricas e introspectivas. O giro narcísico e a volta a mim mesmo são uma constante. A profundidade histórica e teológica do texto e da palavra de Deus é reduzida a uma aplicação pessoal, muitas vezes de cunho emotivo. O exemplo, né? Tem vários exemplos que a gente poderia pensar, mas é aquela pregação que fala vai falar sobre o êxodo do povo de Israel. O pessoal saiu, Moisés libertou o povo, deixou o povo conduziu o povo para fora do Egito, chegaram diante do mar, Deus abriu o mar vermelho, o povo passou. A aplicação do texto, qual é o mar que Deus precisa abrir na tua vida, né? É uma aplicação pragmática. Sempre há uma redução da profundidade histórica e teológica qual é o mar da tua vida, qual é o deserto que está passando. E, de novo, não é que não haja lugar para analogias. A gente poderia pensar assim, em mares que precisam ser abertos, em desertos superados. É uma linguagem imaginativa e rica. Agora, sempre parece voltar para mim mesmo. O culto sou eu. Como eu estou, como eu me sinto, como eu respondo. A história do mundo, isso aqui é bem importante, é reduzida à minha história individual. Tudo gira em torno do eu. De igual forma, muitas vezes o texto bíblico é usado paulatinamente como pano de fundo para a história pessoal ou para os sentimentos do pregador naquela semana, né? Então, leu algum texto porque ele precisava ler um texto para a pregação. Afinal de contas, é isso que se faz na pregação. Mas toda a narrativa se vai através de uma história, de um testemunho pessoal, do que ele estava sentindo naquela semana. Em muitas igrejas, e eu já observei isso na prática, e também procurando, na internet tem muita coisa hoje, né, as pessoas sabem disso,
Como pano de fundo a pregação, um teclado sustentando em uma nota menor, me ajudem os músicos, dá o tom emotivo à fala do pregador. Ou seja, vivemos uma crise de profundidade da pregação da palavra de Deus. Uma outra expressão desse culto ao eu é numa hinologia pobre, canções pobres. Canções com rimas e melodias repetitivas que expressam letras narcisistas e emotivas, que exaltam mais nosso sentimento em relação a Deus do que ao próprio Deus. Eu diria que algumas músicas cantadas em nossas igrejas fazem mal à nossa fé e são uma expressão distorcida da espiritualidade cristã, né? Para quem é do reino protestante, aí vai pensar o seguinte: eu escrevi aqui, que saudades do HPD, né? Ginário do Povo de Deus, tão criticado em outras épocas. Esquecemos dos hinos compostos com o sangue de mártires ou pela inspiração dos artistas cristãos através da história e preferimos consumir o produto do momento ou o mais novo sucesso gospel, sem ligar muito para o seu conteúdo. Isso acaba sendo uma expressão desse culto constante ao eu. Terceiro ponto. Estão acompanhando, gente? Tranquilos? Bom, o quarta expressão litúrgica, que seria uma distorção, então, é a característica de ser iconoclasta, aquilo que eu já mencionei, né? E irreverente, muitas vezes. E aqui eu conto uma história pessoal, que eu lembro, nessa mesma comunidade de origem, que, bom, para alguns evangélicos, o fato, inclusive, de ter uma cruz no altar pode soar meio como idolatria, assim, né? Não sei se vocês conhecem o contexto assim. Mas na nossa igreja tinha uma cruz. Claro, uma boa igreja luterana tem uma cruz lá. Mas eu lembro que um dia no ano, que era na Sexta-feira Santa, antes da Páscoa, o pessoal mantinha lá no depósito da igreja uma cruz que tinha um Cristo crucificado. E eu lembro que era um escândalo para nós o fato de naquele dia ter uma cruz com Cristo crucificado. Como assim Cristo crucificado? Isso não é da nossa... Quer dizer, isso não é parte da igreja evangélica, ou associava algumas formas ao catolicismo, ou alguma tradição que não é nossa. Só que pensa bem, né, gente? Isso advém dessa tradição iconoclasta, de qualquer símbolo, a gente ficar com medo do símbolo. Como se ele fosse automaticamente nos conduzir a alguma forma de, sei lá, de idolatria ou de desvio da vontade de Deus, né? Como protestantes, nós herdamos, então, essa tradição iconoclasta, antissimbólica, pelo medo, como eu já falei, legítimo de reduzirmos o nosso Deus a qualquer símbolo estático. Nos livramos de todos os símbolos. O resultado pode ser visto em igrejas arquitetonicamente pobres e um culto que não adentra no nível do imaginário. Para verificar isso, basta nos perguntarmos: qual é o lugar das obras de arte na nossa espiritualidade hoje? Se pensar na sua igreja, as obras de arte, elas têm um lugar na nossa espiritualidade? Se a gente ser honesto, a gente vai... Olha, gente, é difícil encontrar o lugar da obra de arte na nossa espiritualidade. Simplesmente não há. Ou outros paramentos, né, como velas, cruzes, quadros, vitrais, são ignorados, em nome de uma suposta experiência mais livre. De igual forma, com a finalidade de tornar o momento, então essa parte seria iconoclasta. Outro aspecto é com a finalidade de tornar o momento de culto mais atrativo, muitas comunidades têm trazido inovações em termos litúrgicos. Aqui eu cito 2 exemplos, que eu fui atrás e pesquisei um pouco, tá? De novo, tem coisas muito boas aqui, podem ter, não sei. Uma se chama Church in Connection, alguém já ouviu falar? Que é um ministério em Anápolis, Goiás. Em que a Lili, que inclusive comentou comigo, né? É uma igreja que toda semana muda sua decoração. Só que não é, pessoal, mudar um quadro, ela é temática, é uma igreja temática. Toda semana ela tem um tema novo. Todo mês, tá? Não é tão assim, né? Toda semana já faz mais. Tudo bem, então vamos tirar esses 2 exemplos. Por exemplo, pessoal, podem procurar depois na internet, né? Durante a pregação, o púlpito é uma mesa de bar, tem uma ideia, né? E no lugar da Bíblia, bom, isso já é mais comum, né? Tem um Mac, tem um computador, né? O pastor, de calça vermelha e uma jaqueta jeans, fala ao som de um teclado que melodiosamente toca uma música ao fundo durante toda a pregação. Lê-se um texto sempre projetado no telão, isso é uma outra característica, né? O abandono da Bíblia, porque geralmente está escuro, o pessoal não consegue ler a Bíblia no ambiente escuro. Então está escuro e a Bíblia, a letra está projetada no telão. Todo o foco está em como eu recebo a palavra. O tom de voz é emotivo, sempre.
Eu não vou reproduzir esse tom de voz emotivo, né? Mas... Eu até coloquei, né? É uma espécie de... Assim como Davi marcou a sua geração, você irá marcar essa geração. É uma aplicação, quer dizer, Davi marcou essa geração e você. Volta. Você, como é que vai marcar a sua geração? Normalmente as pessoas são chamadas à frente para receberem uma ministração após a pregação. Um outro exemplo que eu trago também é da comunidade chamada de Onda Dura, muito sucesso que está fazendo em Joinville, Santa Catarina. Onda Dura é uma... Na verdade, eles eram um grupo jovem de um ministério chamado Ministério Siloé, que se tornou tão grande, alcançava tantas pessoas, que acabou se dividindo e saindo da comunidade Siloé e formando uma igreja própria. Então, é basicamente uma igreja de jovens, né? Como eu falei, acabou separando e formando uma igreja à parte. Há uma grande ênfase, se você procurar, tem muita coisa na internet deles, há uma grande ênfase no teatro, em vídeos e louvor, com uma pregação nos moldes de um TED Talk, assim, né? Bem assim. De um TED, sabe aqueles palestras aquele, o TED Talk? Então é bem informal, né? Como se o que eu estou fazendo aqui, é assim a pregação, né? A linguagem é informal. Eu dei o trabalho de escutar uma pregação, e só notar algumas gírias que o pastor fala, né? Mas eu não estou criticando isso aqui em si, tá, gente? Eu acho que tem lugar para contextualização, mas só para a gente pensar o que efeitos pode ter. Então, velho, tipo, cara, noia, Deus curte, bicho, parada, enfim, tem algumas coisas, né? Direcionada sempre a linguagem a um público específico. O pregador entra com calça jeans e uma camiseta amarela e com uma caveira estampada. Tatuagens à mostra e 2 alargadores nas orelhas. Um chamado no final. Pastor Lipão pregando sobre metanoia no púlpito energético Burn. Né? Bom, a pergunta é, será que na tentativa, muitas vezes, honesta, eu diria, de nos comunicarmos com a nossa cultura, não acabamos sendo irreverentes? Qual é o efeito, afinal de contas, que esse tipo de expressão pode gerar na nossa espiritualidade? Então, essa pergunta que a gente precisa encarar. Quem quiser pensar sobre o evangelicalismo e a fé cristã no Brasil. Seu quarto ponto, caminho para o quinto. Vai diminuindo, eu prometo, gente. O quinto, dá para dizer que um dos modelos litúrgicos que a gente encontra hoje também são modelos de culto desconectados e fragmentados. Não sei se vocês já experienciaram esse tipo de culto, né? Então, eu acho que ele é diretamente resultado de uma cultura hipermoderna, que é desconectada e é fragmentadora, né? São indivíduos fragmentados. Então, ao invés de expressar uma ordem, uma paz, um sentido, um espírito de equilíbrio, descrito nas Escrituras como a ação de Deus sobre o seu povo, ainda que nós reconheçamos que muitas vezes Deus mexe totalmente em nossas Escrituras, muitos cultos são a expressão religiosa do que o abstracionismo é para as artes. Não raro tem encontrado expressões litúrgicas confusas, caóticas, sem sentido algum. As canções apontam para uma direção, as orações para outra, a pregação para completamente diferente. Não há conexão entre os elementos. Não há nenhuma preparação e ordem. O culto sempre varia de acordo com o humor do seu dirigente ou dos seus dirigentes. Não se observam datas, momentos especiais ou temas específicos. Há um desprezo pelo calendário cristão, como se eles não fizessem parte da caminhada do cristianismo. Tal expressão litúrgica contribui ainda mais para uma fragmentação interna dos indivíduos que já são fragmentados pela cultura. Não há nenhuma forma de coerência, o que dá uma inquietação muito grande para os indivíduos que participam disso. Bom, e o sexto, finalmente, dessa primeira coluna dos modelos distorcidos, eu chamaria, eu não quis deixar de fora, talvez não tanto ligado a, de alguma outra maneira, a cultura hipermoderna, mas que é o culto ou a expressão litúrgica ativista. A parte central do culto são os avisos, e aí você tem que ficar ouvindo avisos sobre retiros, olhar os vídeos de eventos que a igreja produziu, fotos de acampamentos intermináveis, aniversariantes, visitantes, evento social. O culto vira o momento de divulgação e expressão das inúmeras atividades e programas da igreja. Não há um sentido de integração entre programa e pregação, por exemplo. Os hinos são intercambiados por avisos, vídeos e convites. Senta, levanta. Aviso, hino, senta, levanta. O culto parece começar somente quando começa a exposição da palavra e a pregação. Não há o cultivo de uma quietude e preparação durante todo o processo. É interessante pensar que a igreja ela tem perdido, inclusive, esse lugar de contexto de quietude, né?
ali fez uma observação comigo essa semana que eu achei interessante, e eu concordo, é que os únicos lugares de silêncio hoje na nossa cultura se tornaram as salas de cinema, né? Onde você reúne muitas pessoas e o pessoal fica em silêncio. Nos cultos hoje, quando começa os avisos, você começa a não conversar, né? Fulano de tal, aí chega alguém, aí chegou um abraço e tal. Quer dizer, você fica... É uma coisa meio estranha, assim, porque parece que é hora do aviso, é hora de conversar. Então você vai perdendo aquele processo todo de quietude, de reflexão, enfim, de momento de preparação para o culto, né? Então um culto extremamente ativista, uma expressão litúrgica, que é resultado um pouco dessa lógica mercadológica dos programas que a gente encontra hoje. Bom, pessoal, esse então é o quadro que eu dei de 6, talvez, modelos litúrgicos distorcidos. Agora eu queria pensar com vocês, prometo que essa parte vai ser menor, 6 caminhos que a gente poderia pensar e refletir sobre modelos saudáveis de expressões litúrgicas, que a gente poderia pensar sobre o que é, afinal de contas, o culto cristão no nosso contexto. Bom, o primeiro ponto que eu observo é o seguinte: todo culto cristão e liturgia cristã, elas expressam e devem integrar a particularidade com a universalidade. Digamos que essa é a grande questão do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem universal para todos, posta no local. Então o culto, ele pode expressar determinados aspectos da cultura, ele deve, mas ele não pode esquecer, a liturgia ela não pode deixar de fora os elementos universais, que são comuns a toda a cristandade, digamos assim, né? Então, claro, a gente tem alguns riscos, né? A gente tem pelo menos 2 riscos diante dessa pergunta, como integrar o culto, né, a particularidade e a universalidade. O primeiro risco é não nos comunicarmos com um contexto particular, enfatizarmos somente a universalidade da mensagem, igrejas descontextualizadas culturalmente, ou a gente incorre no erro de reduzir a mensagem universal a um contexto específico, confundindo a cultura com o próprio Evangelho. Entretanto, a gente não deveria temer esse desafio. Afinal, a cultura, como eu já falei lá no início, é um modo pelo qual nós experimentamos a vida, como a própria ideia de encarnação, né? Então, o Evangelho, Jesus Cristo se encarnou. O Senhor, o Criador de todas as coisas, a mensagem universal do Evangelho se encarna em uma cultura e um tempo histórico particular. Os elementos particulares podem e devem ser usados para expressar a mensagem universal do Evangelho de Jesus Cristo, que é para todos os povos, raças, línguas e culturas. O primeiro ponto, então, é esse: a integração entre o particular e o universal. O culto pode se valer de características locais, músicas específicas, né? Formas poéticas, ritmos. O ritmo é uma coisa que senta e levanta, né? É mais bom trabalho. Nosso amigo ali precisa trabalhar, né? Aula de matemática, 2 períodos agora no final, né? Vamos lá. Está registrado aqui, tá? Então, gente, ele pode levar em consideração coisas locais, mas sem nunca perder de vista a rica tradição do que já foi feito. O culto não pode se tornar mais uma expressão da hipermodernidade, mais um local que é subvertido pela hipermodernidade. Ele precisa, ao contrário, ele precisa subverter a hipermodernidade. Esse é o ponto 1. O ponto 2, que eu diria que é um bom caminho para a gente pensar como uma expressão saudável de liturgia e culto. Então, pessoal, se por um lado a aparente celebração da instantaneidade pelas vias da espontaneidade parece remeter a uma suposta liberdade, fazendo indivíduos, organizações e instituições se reinventarem o tempo inteiro, essa característica da espontaneidade tem gerado grande ansiedade entre as pessoas da nossa geração. Essa liberdade sem forma e sem direção acaba alcançando os indivíduos em crises violentas de sentido, que é a grande questão dos nossos tempos, né? Como já demonstraram sociólogos como Bauman, Lipovetsky e o próprio Giddens. Ao contrário da fluidez e da inconstância hipermoderna, o culto cristão pode ser um local com um solo fixo, um terreno estável, que aponta, que nos faz olhar, para além de nós mesmos, nos fazendo superar esse giro narcísico do desespero contemporâneo. O culto cristão não deve girar em torno de mim mesmo. Pelo contrário, ele faz um movimento que me leva a olhar para Deus, como única fonte de sentido e significado do mundo. Como o salmista no Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O culto cristão, portanto, não pode fazer terra arrasada de todo o peso da tradição da igreja cristã.
tratando o que já passou como antiquado sem valor. Mas quando valorizamos hinos, liturgias, modelos que já perpassaram séculos de história, subvertemos a lógica da cultura atual, que nos faz pensar que a única história que existe é a minha própria, nos fazendo perceber, como já foi dito em outra ocasião, que fazer parte da igreja cristã é subir no ombro de gigantes para ver mais longe. É contemplar com assombro a história de homens e mulheres considerados heróis da fé. É reconhecer que a igreja e o culto não começaram conosco e não terminarão conosco. Então esse é o segundo ponto, valorização da tradição. Terceiro, e aqui uso principalmente, pessoal, o James Smith, que é o caminho da imaginação que eu chamei, e também um professor de liturgia da EST, chamado Júlio Adams. E eu pensei que ele ia vir hoje aqui à noite, né? Ia ser estranho citá-lo, né? Mas é tão bom o texto que ele escreve sobre isso que eu, na verdade, eu vou me resguardar, fazer 3 citações do que ele disse. E não vou ficar explicando porque são autoexplicativos, né? Mas só introduz dizendo o seguinte: o culto e a liturgia cristãs devem gravitar em torno do anúncio evangélico das boas novas da salvação. Sem Cristo, nada faz sentido no culto. E o evangelho não é anunciado somente no momento da pregação. O evangelho é anunciado em todo culto, em todo momento litúrgico. É por isso que o culto cristão ele é um caminho para a nossa imaginação. Daí eu cito o Júlio, tá? E vai se bastar. A fé não vem por ações, nem é desencadeada exclusivamente pela pregação, nem mesmo pelo estudo da teologia ou da homilética, que é tudo que a arte da pregação, né? A fé vem pelo ouvir de uma voz, a viva vox evangelii. Quando se ouve a voz do evangelho, algo tremendo, inusitado, novo, misterioso acontece. Nasce a fé. O evangelho deve ser relatado, contado, narrado, cantado, expressado com voz, som, gestos, símbolos, imagens, metáforas, performances e ritos, para que possa ser ouvido com o corpo inteiro. Falar da pregação como uma polifonia de vozes significa encontrar outras linguagens, outras formas, outros recursos, outros costumes para transmitir a voz do Evangelho, principalmente para aqueles que são próprios de cada cultura e tradição. A linguagem poética, a metáfora, o símbolo, a imagem conseguem algo que a linguagem instrumental, racional não consegue, a transcendência. E por fim, Júlio Adams diz: o culto não está submisso à prédica. Nem a liturgia é uma moldura para a pregação. A gente costuma dizer isso, né? O culto só prepara para a pregação, o resto é só floreio, a pregação que importa. Não é bem assim, né? O culto precisa do sermão e o sermão precisa do culto. A pregação perpassa o todo e cada parte do culto. O culto permite que a comunidade vivencie, experiencie essa voz viva que falávamos, através dos ritos, gestos, toques, símbolos e cores, tempos e calendários, arquitetura, imagens, movimentos, músicas, hinos, orações e bênçãos. Voz que performa não só o culto, mas o mundo. Tudo é manifestação da voz do Evangelho. O culto é o espaço por excelência da comunicação e da performance do Evangelho. Eu acho que essa citação é autoexplicativa, né, gente? Tem muitos elementos aqui. Eu queria, depois de ler, eu sei que é denso, né? Contar a nossa própria experiência, a minha própria experiência de um tempo trabalhando um ano na igreja anglicana da Inglaterra. Quando eu fui para lá, eu tinha sérias reservas, digamos assim, a esses elementos que eu estou pontuando aqui. Eu poderia me dizer que eu me encaixava em todos esses pontos aqui distorcidos, eu achava isso. Mas foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com uma tradição viva. E ter contato com uma tradição viva é algo que impacta tremendamente. Porque te dá um solo que você não encontra em outro contexto, assim, né? E um exemplo que eu trago é como... Eu acho que outras tradições aqui no Brasil, não estou dizendo que só lá existe isso, né? Mas como, por exemplo, a experiência da Páscoa para eles é algo impactante. Porque não é simplesmente... Eu percebo que muitas vezes no nosso contexto, a Páscoa é o dia do teatro das crianças a respeito da crucificação e da ressurreição. Né? E o que acontece lá é que o pessoal vive, eles valorizam muito um período que os católicos enfatizam muito, que é a quaresma. Né?
Então tem essa coisa assim, da quaresma, o pessoal geralmente abre mão através do jejum de algum elemento, né? Então o pessoal está jejuando de alguma coisa. E eles simbolizam a quaresma equiparando elas aos 40 dias de Jesus no deserto. Então a sua imaginação começa a pegar fogo quando você começa a pensar que você está jejuando, tem 40 dias até chegar à morte. Então é como se Jesus estivesse naquele período de preparação. Você começa a se preparar também para sexta-feira. Então quando chega na Semana Santa, a sua imaginação ela de fato está aberta. Então o culto de quinta-feira, que é o culto às vezes de lava-pés ou o culto da última ceia, é muito significativo. Então o pessoal encena isso. Quinta-feira de noite, você vai tomar a última ceia. Depois, sexta-feira, você não toma ceia, porque não teve ceia sexta-feira. Sexta-feira é dia da morte. Aí alguém pode dizer, mas que coisa que não tem sentido, né? Em muitas igrejas evangélicas, só uma Santa Ceia na sexta-feira. Mas quando você abdica disso, isso mexe com o seu ser como um todo, com a sua imaginação. Então, na quinta-feira, você toma a ceia. E aí, na sexta-feira, o pessoal... É um dia de muito lamento. Então você não vai chegar no culto na sexta-feira e vai estar lá a bateria tocando e Jesus é alegria todo dia. Não, é o dia da morte. Então a gente encara esse dia como o dia da crucificação. E você foi preparado para isso na quaresma por 40 dias. Então faz muito sentido, a morte ela você respira a morte, digamos assim, faz sentido para você a morte. E aí tem o sábado, que é um sábado extremamente melancólico, porque é incerto, né? Então você é levado a refletir sobre a incerteza, né? O mestre morreu. Aquele que nós acreditávamos, ele tinha sua mensagem, ele não existe mais. O que a gente vai fazer, né? E aí no domingo, tinha uma série de outros elementos que eu poderia comentar aqui, mas para resumir, né? No domingo, às 6 horas da manhã, pode ser relativo no horário, tá? Às 6 horas da manhã o pessoal vai até o cemitério, faz o culto no cemitério, que é o culto da ressurreição, né? Então é o primeiro momento em que o pessoal, inclusive, diz aleluia. Né? Até da quinta até o sábado, o pessoal não fala aleluia. Vai falar aleluia somente. E aí você fica pensando, por que não fala aleluia? Né? Então, essa coisa imaginativa vai gerando coisas na sua espiritualidade que simplesmente uma dimensão racionalista não faria. Traz uma dimensão da transcendência que a Páscoa e o calendário cristão passam a ser encarnados. Então, digamos que a liturgia tem esse poder de encarnar a fé cristã. Porque a gente está ali literalmente encenando algo. E a gente está fazendo parte do teatro, como dizia Calvino, né? O teatro da glória de Deus. Só que é real, a gente está lembrando disso realmente e vivendo isso, né? Então eu acho que recuperar essa imaginação, eu acho que é algo essencial para a nossa tradição cristã. Bom, quarto ponto, e eles são bem pequenos, eu prometo, eu vou estar encaminhando já para o final, gente. Eu aprendi que não se diz que eu estou acabando quando a gente não está acabando mesmo, né? Porque tem muita gente, estou concluindo, aí dá mais meia hora, estou concluindo, mas eu já fiz isso, tá? Mas de qualquer forma, eu estou realmente concluindo. O quarto, então, modelo saudável, que a gente poderia pensar em termos da liturgia, do culto cristão, é que o culto cristão, ele é uma espécie de pedagogia cristã. O culto, ele é pedagógico. Ele não é algo que deve girar em torno de mim mesmo, mas ele deve nos ensinar algo. O espaço litúrgico de culto possui um sentido pedagógico, tanto em termos do conhecimento da história do povo de Deus e da formação de uma visão cristã da realidade, ou seja, a nossa mente é educada a aprender uma cosmovisão, o que a gente poderia chamar de cosmovisão ou mentalidade cristã, né? Escrituras, histórias, testemunhos, racionalidade, apologética, filosofia, enfim, incluindo tudo isso. Mas também envolve esse conhecimento da história, né? Quem, por exemplo, de nós conhece os credos produzidos através da história da igreja? A gente ainda tem uma dificuldade de saber o credo apostólico. E o credo niceno, o credo de Cesareia ou o credo atanasiano? A gente conhece os credos? A gente é educado a conhecer a história da igreja? Eu tenho meu palpite para essa resposta. Mas o culto é o espaço também de educação não somente da nossa mente, mas a educação das nossas afeições e sentimentos. Por isso, quem sabe valorizar canções que transmitam a solidez e a robustez da nossa crença, que sirvam não para massagear os nossos egos, mas para nos fazer alargar a nossa interpretação de quem é o Criador, de quem nós somos nele, e da tarefa que ele coloca diante de nós. Quer dizer, a nossa himnologia deveria refletir uma pedagogia cristã também de ensino dos nossos sentimentos. O que é sentir corretamente?
É sentir só um desespero por Jesus? Não. Eu preciso sentir um monte de coisa em relação a Deus, ao mundo, a quem eu sou, às pessoas. E os hinos têm esse poder pedagógico. Outros elementos, né? Mas cito 2. Bom, quinto ponto. Em relação à pregação. Tem poucas coisas a dizer sobre isso, mas eu já disse algumas. É essencial que o culto cristão e a pregação cristã recuperem tanto aliem profundidade histórico-teológico com o desafio pessoal. É claro que há lugar para o desafio pessoal na igreja. É claro que há aplicação do que está sendo dito para mim, para o que eu vou fazer com isso. Mas não se pode superenfatizar um ou outro. É preciso que haja integração. Sim, eu respondo a uma pregação com desafio pessoal. Sim, eu abro meu coração para Jesus. Sim, eu sei que Jesus está à porta do meu coração e bate, né? O texto mais citado para apelo, Apocalipse 3:20. Mas eu também sei que existe uma história da igreja que vai além de mim mesmo. Eu não estava no Êxodo. E é a história da igreja. Eu não preciso estar no Êxodo para que o Êxodo aconteça. Não precisa acontecer um Êxodo na minha vida para que eu experiencie a coisa aconteça. Já aconteceu, é história. Jesus se encarnou em Israel há 2000 anos atrás. Nós não estávamos lá. Isso está fora de mim. Não tem um desafio pessoal para mim diante disso. Tem coisas que eu aprendo, tem coisas que eu aplico, sim. Mas nós cristãos parece que nós somos incentivados a só aplicar as coisas nós mesmos. Nós perdemos a dimensão que a história acontece fora de nós. Então acho que aliar profundidade histórica e teológica com o compromisso pessoal é fundamental. E por fim, último ponto, e eu concluo, o culto deve ser real. Ele deve estar arraigado, fundamentado na realidade. E a realidade de Deus, a gente poderia pensar, né, ou a realidade do mundo. O que é a realidade? É uma discussão ampla. Mas eu acho que uma tríade aqui precisa perpassar o culto cristão, que é a ideia da criação, da queda e da redenção. Isso é a realidade. Nós olhamos para a realidade, é uma realidade criada por Deus, é boa, caída no pecado, por isso a marca do mal e do sofrimento, mas redimida e esperançosa em Cristo. Se isso é real, a nossa expressão litúrgica deve ter como ênfase a bondade do Criador ao nos conceder, através da criação, a dádiva da vida e a tarefa existencial do cuidado do jardim. Mas se o culto é real, ele também não pode fechar os olhos para o sofrimento do mundo. Esse é um outro grande ponto, né, gente? A gente tem lido muita coisa sobre isso, quando a gente falou de esgotamento espiritual, eu enfatizei essa parte, né? Quantos cultos não têm mais espaço para a dor, o sofrimento, o luto ou o lamento? Isso é lamentável, realmente, né? Porque os cultos são só a ênfase na alegria, né? Jesus é minha alegria, eu faço aconteça, eu sou feliz. E quantas pessoas estão sofrendo naquele momento, não encontram expressões litúrgicas para dar vazão ao seu sofrimento. Então eu diria que o lamento é uma das partes fundamentais do culto. Por quê? Porque isso é a realidade. O mundo sofre, o mundo é injusto. O mundo é caído no pecado. Então sim, nós celebramos a criação de Deus, adoramos o Criador, louvamos como o Criador de todas as coisas, mas nós também reconhecemos o mal, o sofrimento, o pecado, a dor que nos acomete. Por isso o culto também tem que ter uma expressão de lamentação. Só que esse lamento ele deve sempre apontar para uma dimensão esperançosa. Uma volta àquele que esteve morto, mas reviveu. Sofreu, mas morreu e reviveu. E que um dia voltará para nos buscar o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o verbo, o sentido de todas as coisas, inclusive do nosso culto. É isso, gente. Essas são as ideias, a reflexão, os pontos. Como eu falei, tem vários pontos que poderiam ser desdobrados, mas eu acho que é uma reflexão inicial para a gente digerir e começar a pensar, né? Bom, como é tradicional do Labri, a gente abre um pouco para perguntas, questões, conversas, e depois a gente tem o café, chá e demais quitutes. Alguém gostaria de... Falou sobre um tipo de culto, né? Que é o culto para mim, né? Culto para ele. Que, foi explicado, não é errado, mas ele se torna errado quando é demais.
Eu não sei se eu perdi uma parte da explicação, mas quais seriam os outros tipos? Acho que a ênfase que eu quis dar aqui, né, nessa parte é que o centro do culto, acho que nunca sou eu, digamos assim. No sentido de que o culto, ele sempre é, a referência máxima, o culto é para Deus, mas sendo o culto para Deus, é claro que eu vou estar implicado nesse culto. Então, assim, eu acho que é o reconhecimento de que o culto não existe para me satisfazer, eu não estou lá para me sentir bem. Eu estou lá, e há um desafio pessoal, nesse sentido o culto tem a ver com individualidade, mas eu estou lá para me conformar a uma realidade que Deus já me deu. Então eu estou lá respondendo ao que Deus já fez. E eu não estou lá somente como indivíduo. Talvez um ponto que eu não enfatizei tanto é que eu estou lá também como igreja, como comunidade. Então quando eu oro, quando eu canto um hino, eu não posso cantar simplesmente o sujeito eu quero, eu peço, eu adoro. Eu acho que no mínimo um nós aqui caberia. Porque isso me tira dessa coisa de eu achar que eu tô lá. Talvez tem muita gente sofrendo com isso, né? A pessoa se sente mal no culto, Deus não está perto. E aí, se você está com essa dimensão do eu, você perde a dimensão que não, somos nós aqui que estamos diante do Criador. Então, acho que só essa dimensão do nós diante do Criador e dessa ideia de que eu não sou o centro, que eu tô lá como parte de algo que existe antes de mim e que vai continuar existindo. Então, acho que eu sou um coadjuvante nessa peça, nesse teatro aí, né? Eu não sou o ator principal, acho que esse é o ponto. Mas claro que é um lugar para o indivíduo. Claro que a pregação pode desafiar e vai falar comigo, especialmente. Né? Não é aquela coisa de ficar pensando o que Deus está falando para o outro. Não, para mim. Só que não é só para mim, né? É para todos. Acho que é por aí. Eu estou lendo um livro em que um dos capítulos fala sobre a questão da adoração. E numa das partes que ele fala da adoração, também ele fala algo assim que eu lembro que eu passei, assim, eu pensava por isso e que me diz, tem a parte do louvor, de estar realmente adorando Deus, Senhor, e eu não estou bem para bater palma, ou eu não estou bem para levantar minhas mãos, mas não é eu que tenho que estar bem, sabe? É para louvar a Deus. Não é para mim o louvor, para mim me sentir bem. É um momento que é para Ele. Né? E eu acho que se encaixa nessa questão do eu, como você falaste. Então, ali eu não estou... Eu estou ali para Deus, eu estou ali para saber mais de Deus, eu estou ali para estar junto com os meus irmãos em Cristo, que é o nós, né? Que é lembrar que não existe só eu, e que eu existo porque existe um Deus. É isso aí. Me lembrou bastante disso, assim, que não é assim... Vai bater a mão porque tu está adorando Deus, não porque, hoje eu estou com vontade de dar palma. E a gente tem estados de espírito, sentimentos, né? Eu acho que, e também acho que essa dimensão de dissolver na comunidade, eu não ser o centro, também tira um peso das nossas costas, sabe? Porque a gente deixa de avaliar o culto exclusivamente por como eu estou me sentindo, simplesmente. Eu participo de algo maior do que eu mesmo. Né? Isso eu deixo muitas vezes... voltando ao ponto de bater palma, não vou fazer porque eu não estou me sentindo bem naquele momento, porque meu estado de espírito não... Eu acabo de novo, em mim. Agora no momento que eu me abro, eu não estou bem, mas glória a Deus que eu tenho um Deus que me escuta, um Deus que me sustenta. E sim, eu vou bater palmas para Ele, e nesse momento também eu consigo me abrir e dividir, enfim. Porque isso também, acho que outra conexão dá pra gente fazer é essa coisa da expressão do autêntico, né? Eu não vou bater palma porque eu não estou sentindo. Isso é muito escravizador também, porque eu acho que isso se expressa na oração. Não vou orar hoje porque eu não estou sentindo bem, não vou fazer uma oração. Eu acho que nesse sentido a tradição da igreja pode nos ajudar. Né? Quando eu pego um salmo, por exemplo, eu posso não estar me sentindo bem, eu quero orar um salmo de lamento. Eu vou orar a oração que alguém já fez, mas que está na Bíblia para que também seja um apoio para aquilo que eu vou desenvolver com a minha relação com o Criador. Então eu vou lá orar o Salmo 18, né? Davi sendo perseguido, né? Deus, tem muitas tribulações, né? A coisa está difícil. Então, eu não vou ter medo de não ser autêntico. Não, eu estou usando algo que é, assim, da tradição cristã. Né? Às vezes até não ter medo de, não vou fazer isso porque o que os outros vão pensar de mim. Também é um ponto nisso, que às vezes a gente deixa de fazer algo. Sim. Seria... Eu quero contar um pouco da experiência pessoal, né? Eu com o caso
católicos têm um contato com a liturgia, assim, né, que normalmente evangélicos, protestantes. E o que acontece é que, pelo menos comigo, né, com boa parte dos meus amigos católicos, assim, é que na medida em que a gente não sabe por que a liturgia é daquele jeito, por que existe ato penitencial, por que existe, enfim, todos os passos da missa, até a comunhão, né, como começa que é o ápice, digamos assim, da missa, o cara vai lá e diz, tudo bem, eu vou aguentar todos aqueles passos até chegar ao sermão, que não a maioria dos católicos, parte dos católicos não sabe que é a comunhão, né, a Eucaristia, o ponto central, então o cara vai lá, não, vou esperar lá para ouvir o padre falar, mas eu aguento aqueles passos intermediários lá, né, por obrigação. Então, mas depois que entende qual é o papel de cada um daqueles passos, a missa se torna outra coisa muito mais interessante. Então, a minha experiência pessoal assim, foi de uma mudança drástica. Né? Começa a querer ir participar de cada uma daquelas etapas e atento, porque sabe onde está levando, né? No caso da missa, todos os passos estão levando todos para a Eucaristia, né? Aí varia de liturgia para liturgia. Então, tem um amigo meu que costuma usar uma analogia, né, para isso. Ele diz, olha, participar, no caso da missa, participar da missa sem entender a liturgia é quase como assistir um jogo de futebol sem entender as regras, né? E o cara impedimento lá, não sabe, por que a bandeirinha levantou lá, né? Então, acho que parte, não é só isso, que apresentou vários outros motivos, mas acho que parte dessa implicância, não gostar da liturgia também se deve a não entender. Faz muito sentido, acho que é isso mesmo, né? É claro que tem formas e formas, a gente poderia pensar como a liturgia pode facilitar também com que as pessoas... Se a liturgia é algo por demais regrado, que a pessoa tem que fazer um esforço tão grande, ela tem que estudar e então, talvez perder muito tempo para chegar lá, bom, talvez a gente também corre o risco, que é o risco do tradicionalismo, né? Que muitas vezes a gente vê no nosso contexto também luterano que é isso. Pessoas que passam anos e anos na igreja e não entendem o sentido das coisas. Por que faz isso, né? Por que tem que levantar agora? Ou por que quando, né? Por que o pastor faz assim, né? Ou fez assim, coisa católica, ou isso é coisa de evangélico, ficar levantando as mãos, né? Tem gente que não gosta disso, né? Levantou as mãos é coisa de evangélico. Então acho que teria que encontrar um meio termo para manter sim, mas também facilitar o acesso das pessoas, né? Para que a coisa faça sentido, sem a pessoa precisar ter um doutorado assim, em ciência litúrgica, né? Que é o caso de alguns contextos. Mas eu tenho que concordar contigo absolutamente. Quando tu entende o que está acontecendo, é como se tudo faz sentido agora. Só para complementar, da maneira que eu falei, pode parecer que a culpa é exclusivamente do que é ele não vai atrás, então não descobre. Mas realmente, não é simples às vezes, né? Um cara vai exigir um estudo, algo assim, e nem todo mundo vai ter acesso, né? Não, tem razão. Tem os dois lados. Exato. Tem os dois lados, Mas certamente. aqui também é a questão um pouco da contaminação de agradar o cliente, né? Porque como a liturgia virou para nós, né, o tabu, assim, aquela coisa mais, não vamos tocar porque é mais burocrático, é mais, né, é teórico demais para mim. Então a igreja tem um pouco, né? A igreja nós todos, a gente tem se esquivado de falar sobre isso realmente. Então a discussão ela fica nos ciclos, assim, né? Fica no protocolar. Eu vou falar aqui, vou dar uma ideia do que já se tem discutido por aí, mas raramente se junta para falar isso, né? Então, por exemplo, nas escolas dominicais, sim, nas igrejas que tem, se junta para falar, para ensinar um pouco, mas às vezes fica um pouco maçante e tal. Então, é difícil ver um estudo de jovens, por exemplo, falando sobre liturgia, porque virou esse tabu de frieza e tal. Mas então, eu acho que tem super a ver, assim, de entender, mas por que a gente não vai entender? Porque virou um tabu, então não é muito prazeroso falar sobre isso. É uma sequência de preconceitos que se cai sobre a liturgia e que é aquela coisa de não se tocar muito, assim. Mas eu acho que uma palestra como essa dá um monte de pano para mão para discutir sobre um monte de coisa, né? Será que eu preciso mesmo, primeiro, será que eu preciso mesmo discutir só sobre coisas que eu gosto muito e que eu tenho prazer? Não preciso, porque a gente não tem que ser feliz, não, ele não foi feito para ser feliz, ele foi feito para glorificar a Deus.
Mas será que tem como falar sobre isso de uma maneira mais didática, de uma maneira profunda, eficiente, para que a gente consiga perceber a importância da liturgia numa linguagem que inclua mais as pessoas, inclua a gente como igreja, que não seja só aquele modelo congelado de antigamente que a gente está tentando transpor, tem como fazer tudo isso. Então, eu acho que é uma sequência de atitudes que a gente pode começar também a propor dos nossos meios, das nossas comunidades, né? E não deixar só essa discussão micro, né? De fim de culto lá no dogão, lá na pizzaria, e trazer mesmo mais para essas discussões mais frequentes. Né? Não é uma tarefa fácil. Não Certamente não é. Mas é importante, vale a pena. Importante. Eu acho fundamental. Eu acho que o próprio número de pessoas que veem na palestra revela um pouco essa coisa. Não tem apelo. O título não tem apelo. Ainda eu acho que o cultura ali tem um apelo, né? Agora, se for só culto e liturgia, bom, metade do pessoal, né? Porque realmente tem uma coisa que se criou assim, né? É tabu. Esse tabu eu vejo muito como fruto dessa questão da espontaneidade, dessa questão de liberdade. Assim, parece que não dá para seguir uma ordem, tem que ser mais aberto, assim, parece esse ponto que ele trouxe, a espontaneidade, da autenticidade, acho que tem sido algo muito forte. E daí isso ajuda a virar um tabu a questão da liturgia. Sim. Porque daí, tipo, aquela coisa assim, o culto da manhã, o culto tradicional é para os velhos, o culto da noite é o culto diferente, com banda, não sei o que, é o culto dos jovens. Né? Essa divisão, assim, vem muito que acabou trazendo esse tabu para hoje, assim, da liturgia, que não tem o seu papel, nem o seu espaço. Isso acaba acontecendo em algumas comunidades. No contexto luterano, isso que acontece, não sei outras. Que é a criação quase de duas comunidades, né? Tem um culto da manhã tradicional, o pessoal mais idoso, aí o culto da noite é o culto avivado, entre aspas, aqui o pessoal não está ouvindo, entre aspas. O culto avivado. E aí tu acaba criando duas comunidades, aí tem uma comunidade de jovens e a comunidade dos idosos. E aí eu fico pensando, o que esses jovens vão reproduzir quando eles forem idosos? Será que eles vão voltar para o culto da manhã? Eu não sei. Ou criar outras comunidades alternativas? Ou que tipo de liturgia vai ser propagada aí para frente, né? O Everton, depois o Walker. Nesse ponto aí eu ia falar, né? Justamente porque aquele ponto que você falou do iconoclasto, isso é o que existe hoje no meio evangélico, uma iconoclastia litúrgica, né? Eu não posso fazer uma ordem de culto que a igreja, a instituição igreja traz, porque isso é liturgia. E eu vejo assim, entre os colegas lá da própria, eu também sou luterano e tal, mas dentro da faculdade, o pessoal, quando fala em liturgia, é o que falou no início, é aquela coceirinha, né? Isso não é bom. Só que não entende que a ordem de culto, né, que existe desse movimento encontrão, desse movimento evangelical, é uma liturgia. Só que ela é uma liturgia, às vezes, sem tradição e que tem que ser aquela espontaneidade. E aí existe isso que tu falou agora é justamente o que eu penso. Quando os jovens forem velhos, eles vão ter a tradição qual lá, né? E tipo da igreja da onda dura, lá, o cara coloca lá o energético no púlpito. Daqui uns anos aí vai vir um novo pregador, ele não gosta do energético burn, ele gosta do energético da Coca-Cola lá, ou o outro, o Red Bull. E aí o cara vai botar o Red Bull e vai ter o pessoal, não, mas peraí, era burn, né? E aí já vira uma discussão litúrgica a partir de uma coisa, né? Então, sem raiz, né? Sem raiz. Exatamente. Então eu acho que não é tu querer impor um tradicionalismo, mas eu acho que a tradição ajuda a gente a pensar a liturgia e justamente conduzir as pessoas para o culto, né? Até porque na teologia litúrgica já existe muitas outras maneiras de falar, se referia a batismo, se referia a Santa Ceia, que agora, principalmente os católicos, eles usam Eucaristia, que não é mais no sentido de agora eu vou tomar Santa Ceia para a remissão dos meus pecados, que é uma concepção às vezes bem protestante, né? Que eu vou lá e eu vou redimir dos meus pecados.
Mas Eucaristia, no grego, ele quer dizer ação de graças, né? Ou seja, é uma comunhão. Então não é mais uma remissão dos pecados, está ali incutido, mas ao mesmo tempo eu vou comungar com meus irmãos o corpo e o sangue de Cristo. Então é um resgate que se faz e ao mesmo tempo tem uma analogia tão bonita que colabora para o ser comunidade, o caminhar junto e não só falar no eu. Faz muito sentido. Eu diria, inclusive, que eu acho que ter a tradição como solo e desenvolver uma liturgia dialogando com a tradição, com a cultura, talvez é o que há de mais subversivo em termos da pós-modernidade. É o que a gente pode fazer mais subversivo. Não é se adaptar, não é criar um culto show, é ser tradicional, na verdade. Eu queria falar também em relação a essa última coisa que você falou, né? Comentou sobre a pedagogia do culto, né, da liturgia. Interessante que Jesus, lá em Marcos vai dizer que Jesus falava por parábolas, conforme podiam compreender. Então não era teleológico, né? Sim. Ele estava atento ao meio que ele estava, falava sobre pesca com pescadores, usava imagens de agricultura com agricultores. Né? Ele tinha esse tino, né? E a gente... Eu tenho começado a pensar agora sobre a questão de ser relevante, né? Porque nos últimos anos eu li muito sobre isso, as igrejas reformadas agora, nesse novo crescimento que teve da teologia reformada, falou muito intencional e ser relevante na cultura, né? E até acho que eu comentei contigo num artigo de um pastor australiano, ele fala que estamos prontos para o segundo exílio, né? Ele diz que a gente passou dessa fase de ser relevante porque a cultura não quer mais saber da gente. Não adianta mais a gente querer ser relevante, né? E esse artigo, para mim, foi o mais importante desse artigo, porque realmente ele me abriu os olhos para isso. A gente está querendo ser legal com uma cultura que nos odeia. A cultura está começando a ser hostil de uma maneira muito forte contra o cristianismo. Então não adianta mais a gente querer ser relevante. Passou já. A gente tem que ser didático, sim. Nós temos que fazemos conta em filhos, né? Mas ser relevante ou não é mais importante, né? Então eu acho muito pontual essa palavra que a gente está dando hoje aqui, questão da tradição, né? Não se preocupar que eles vão pensar, que não pensar se a nossa música é legal ou não. Tem que ser bem tocada, claro. Lógico. Mas não adianta que a gente fazer um funk legal, pelo menos Jesus. Cara, passou. Essa fase passou já, né? Sim. E eu não sei se tu concorda com isso, se tu acha que é importante ainda a tentativa de ser relevante ou não. Se isso ainda é... Todo mundo falou desse artigo, eu não li esse artigo. Ele foi bastante sucesso, né? Maria, tu respondeu o Orton, Maria Clara, levantou a mão ou tu vai tentar depois? Então comenta. Posso melhor que a minha. O que é ser relevante, né? Eu acho que o ser relevante virou, com a igreja emergente, com o começo da igreja emergente, como fazer parte do grupo, como se travestir do grupo para eu poder ter uma voz dentro do grupo, né? Então a igreja começou a se emergir dentro da cultura, se misturar com ela e acabou perdendo a característica de igreja, né? Que eu acho que são os círculos que você acabou de falar, né? Então ser relevante, eu acho que na cultura do que até que o Bauman fala, da cultura líquida, da cultura fragmentada, que é o do hipermoderno, que o indivíduo não tem mais valores absolutos, não tem mais referências, ele não tem onde mais se apoiar, então, porque tudo pode, tudo vale, tudo é verdade, tudo é legal, então, ser relevante, é isso mesmo que você falou, ser relevante é ser tradição, ser relevante é realmente se relevar, né? A solidez é relevante agora. Então, acho que o peso da relevância é não ser mais como acho que a igreja, a igreja emergente, que até tem suas qualidades, tentou ser no passado, que é ser o cool, ser o legal e se misturar para falar, mas ter solidez o suficiente para ser relevante, ter um ponto de apoio, né? Para ser realmente aquele lugar onde o valor absoluto ele está presente. O indivíduo está fragmentado, ele está ali, ele está se desfazendo em desespero, né? Até o que ele vai falar, vai falar, e você está se desfazendo no desespero dele, e ele precisa de um norte, precisa de algo realmente relevante que aponte alguma direção, uma direção esperançosa.
Sim. Né? Então, acho que isso é o relevante. Se Da igreja. Sim. Se realmente é nesse ponto, eu tenho que concordar. Maria Clara, eu concordo nesse ponto. Digamos que nesse caso ser relevante não faria sentido. Ser relevante, digamos assim, seria não se atualizar, que é justamente o contrário dessa ideia de relevância, que é você, vamos ser atual para a cultura contemporânea. Mas, digamos, ser atual para a cultura contemporânea é ser dissolvido por ela. É se emergir ao ponto de você... Exatamente, você se torna relevante. Porque a cultura atual, ela quer dissolver, ela é ácida a qualquer antítese, a qualquer discurso que seja absoluto. Então, para nós, eu acho que, de fato, realmente, ser relevante é ser não atual. É ser até voltar algumas coisas meio medievais, quem sabe, ou primitivas, assim. Quem sabe, a tradição. Porque a cultura ali, o pessoal está procurando rituais, né? É isso aí. Nas associações ateias, nas associações agnósticas, é engraçado que eles estão querendo criar casamentos agnósticos. Tem a igreja ateia, né? Tem. Eles vão lá. Culto, Culto da ateia. Tem. Só Tem o louvor. Tem louvor. tem palestra, e algumas pessoas falam que isso é chacota, piada, mas muitas outras não. Muitas outras vão porque precisa de uma Precisa. Não vou ter um universo eterno, autoexistente. Cara, não sei. Mas eu vi o culto na internet, assim, ó, o palestrante, ele começa, pessoal, vamos abraçar todo mundo e agradece a pessoa porque ela está aqui, porque não tem Deus nenhum para agradecer lá no céu. Ele fala assim, né? Cara, mas a estrutura é a mesma, é um negócio chocante, assim, né? É igualzinho, é um culto. É aquela risada do desespero, né? A risada é quando você não tem mais... Me autoafirmar ali. Essa rir de nervoso, essa comédia que eles acham que estão fazendo. Sim. Então... O Daniel tinha levantado ali? Achei legal a fala dela ali a respeito dessa questão da dissolver na cultura e dessa urgência de a gente tentar achar esse timing para ser relevante e perder esse ponto. Eu achei interessante que tu falaste também a respeito dessa tentativa de fazer essa equalização entre tradição, cultura, pós-modernidade. E às vezes eu fico me questionando, uma coisa que eu não consegui resolver ainda. A sugestão imediata que é colocada, seja equilibrado. E às vezes eu olho para Jesus e ele, por vezes, ele é tenso em algumas coisas, totalmente relativista em outras, e não tem um tempero, assim, totalmente centrado, assim, é uma coisa quase zen, medíocre, né? Sempre tendo a palavra pejorativa. Então, eu acho interessante pontuar essas bases, porque a gente consegue solidificar a nossa própria função de fé para os outros. Né? Tem uma citação do C.S. Lewis que ele fala que a primeira função da igreja é para servir aos não membros. E a gente se mesmou e ficamos entre nós mesmos e agora a gente sabe que tem urgência de falar com as pessoas e a gente não consegue construir as pontes para poder alcançar elas no seu ambiente. Sim. E às vezes é um pouco meio missional, assim, ou colocar o evangelho. Talvez até um pouco agressivo falar assim, se ela vai ser ácida comigo ou se ela vai me rejeitar, a minha função enquanto igreja é falar e fazer essa ponte acontecer. Às vezes a gente fica preocupado muito com a performance. Será que eu vou conquistar tantas pessoas, não sei o que, não sei o que lá, será que vai ter X pessoas, será que vai ser atrativo, não sei o que. É difícil pensar todas essas coisas ao mesmo tempo. Esse equilíbrio, assim, eu para mim acho um pouco inútil, assim, de pensar simplesmente nessa régua média. E eu ainda estou tentando achar esse tempo. Mas ser missionário é tranquilo, né? Porque queria ser missionário e escutar, né? Então, fala do evangelho do teu colega, tá? Então, sim, mas tem aquela preocupação da gente de ele ter que tentar imediatamente. Essa preocupação de tentar ser atrativo, já não cabe mais. Como se o evangelho não fosse atrativo suficiente. Muita gente deve ser atrativo porque o evangelho... E talvez um ponto de ponte, acho que uma outra dimensão é pensar que a igreja é uma coisa, agora nós habitamos a esfera eclesiástica, física da igreja, entendendo a dimensão espiritual, mas nós temos lá o local de culto, a casa, o pequeno grupo, é uma coisa física. Agora nós também experimentamos outros lugares em que nós habitamos.
nós vamos a concertos, a shows, nós trabalhamos, nós estudamos. Eu acho que também o termo da ponte é essa coisa de nós aí sim emergirmos na cultura em termos do nosso engajamento com outras esferas da vida, entendeu? A dimensão do trabalho. Eu estou lá no meu trabalho, cara, falando de Jesus, sendo ético, refletindo os valores do reino de Deus no trabalho, na minha ação cultural, na minha forma de pensar, na minha filosofia de vida. Agora, é aí que eu acho que a ponte vai se dar. Não é que a igreja vai ter que se moldar completamente a essa ponte cultural. Acho que a igreja, ela está lá. Talvez o ponto que a gente está concluindo aqui, talvez se encaminhando, é que quanto mais até estável ela der um solo para nós, melhor. A gente vai estar lá apontando esse solo. Mas nós, enquanto indivíduos, nós circulamos por outros caminhos. Eu acho que é ali que as pontes, e talvez lá que a relevância faz sentido. Não no contexto litúrgico do culto e da igreja, mas eu sou relevante no meu trabalho, cara. Quando eu digo, olha, não, fazer isso aqui é certo. Ou quando eu mantenho certos valores, ou quando eu proponho coisas que, sim, refletem a justiça, a igualdade, sei lá, alguns valores que, de repente, o reino de Deus vai apontar ali. Ali, sim, eu acho que o conceito de relevância faz sentido. Agora, relevância como igreja, talvez até a coisa da solidez faça mais sentido, né? Mas tem lugar ainda para o discurso da ponte? Eu acho que sim. Daniel. A minha colocação vai ser uma discussão aqui, né? Eu vou usar uma citação também daquela que a gente falaste, que a gente sempre fala sem saber quem foi que escreveu, né? Diz assim, que só há vida no culto se há culto na vida. E aí, partindo dela, eu estava pensando nessas relações entre a liturgia e a nossa espiritualidade prática. Como uma liturgia equivocada vai gerar uma espiritualidade também doentia, e de como, se nós tivéssemos uma espiritualidade também adequada, talvez as nossas formas de culto comunitárias também fossem bem diferentes, né? Me lembrava daquele livro do Richard Foster, A Celebração da Disciplina. Ah, tá ali. Vou mostrar pessoal para quem não conhece. Não sei quem é livro. É da Mari. Não, é nossa, mas tem dois. Enfim, não conhece, né? Eu não tinha visto esse livro aí. Né? Revelação agora. Espontânea. Sim, eu tenho uma comissão, né? Desculpa agora. Mas ele é um pastor de uma tradição bem diferente, né? Os Quakers. E uma das disciplinas espirituais, que é a disciplina da solitude, que me marcou bastante, e eu fui pesquisar um pouco sobre os cultos dos Quakers, né? Tem até uns vídeos ali. Eles se reúnem e eles passam 1 hora e meia em silêncio absoluto na igreja. Não tem pastor, não tem nenhum dirigente, tanto é que nos Estados Unidos são conhecidos como Sociedade dos Amigos, e ficam lá em silêncio absoluto, com os olhos fechados, se concentrando em Deus. E se alguém, por algum aspecto, digamos, naquele seu momento de transcendência, ouviu algo do Espírito que seja suficiente para romper o silêncio, aí ele tem digamos, pede autorização para... Irmãos, tenho algo a compartilhar com vocês. Mas isso não acontece sempre. Então é muito comum eles se reunirem, passarem 1 hora e meia em silêncio absoluto e saírem em silêncio absoluto. O que pra gente é algo... Que forma litúrgica estranha é essa, assim, mas para eles faz sentido porque também está relacionado com a espiritualidade prática deles. Então esses momentos de recolhimento, de silêncio, é o que eles fazem nas casas deles também. Né? Então eu fico pensando como a gente precisa pensar também quando a gente faz a liturgia, como essas liturgias doentias atrapalham a nossa espiritualidade prática. Assim, se a gente for pensar nesses 3 pontos que tu colocaste, você vai ver muitos irmãos que fazem parte de igrejas onde tem uma espontaneidade muito grande e sempre ligado a algumas sensações para dizer que é o que se chama de mover de Deus. Então, se ela não tiver isso na sua casa, ela sente como se, Deus fica um sentimento de culpa, de peso muito grande, Deus não está ouvindo minhas orações, Deus não está agindo para a minha vida. Então, como é importante também quando a gente fala de liturgia, a gente pensar que a liturgia está diretamente relacionada também com a nossa espiritualidade prática, porque a nossa forma de culto comunitário vai projetar também sentidos e formas da nossa espiritualidade individual. Então, como esse assunto é muito importante e deve ser discutido, não apenas como uma questão de como nós vamos fazer quando estivermos juntos na celebração. Não, juntos na celebração é uma extensão
da nossa celebração individual com Deus. Então, quando nós estamos discutindo lá, nós estamos discutindo também a nossa espiritualidade prática. Então, é importante pensar nessas interrelações também. Precisaria de mais uma palestra para isso, eu acho. Porque é uma forma de encarar o ponto. Mas eu concordo, eu acho que está absolutamente conectado. Claro, tem um pequeno grau de diferença que é a coisa da comunhão, da comunidade, né? Que não teria, que eu não tenho, por exemplo, sozinho diante de Deus no meu quarto, na minha casa. Agora sim, reflete, eu acho. Reflete. Eu acho que o imaginário está conectado, né? É por isso que eu acho que talvez um imaginário... É exatamente o que tu falou, repetir essas palavras. Um imaginário que é confuso, que é caótico, no culto público com os irmãos, você vai ter muita dificuldade também, talvez, na sua espiritualidade, e vice-versa, talvez reflete isso, né? Para se aquietar, para ficar tranquilo, para, sei lá, para ter uma espiritualidade saudável. Agora, que tem uma conexão e como isso acontece, bom, eu acho que bom, teria que pensar sobre isso. Teria que pensar. Eu acho que reflete um pouco de um movimento de equiparar, de perder talvez uma referência. Uma coisa que eu aprendi no curso da igreja anglicana é de reverência. O José falou desse erro teológico de aqui nós estamos na casa de Deus, mas existe um momento de reverência ao Todo-Poderoso, assim, e nem isso que te aquieta e que te assombra. E a gente fica numa coisa muito aqui, assim, sabe? Deus que é do meu ombro, ele que está aqui do meu lado. E é verdade, eu creio nisso, que eu posso ser espontâneo e fazer um pensamento, de orar no banheiro, mas a gente perdeu, talvez, nas nossas igrejas, a reverência ao Todo-Poderoso, aquele que é o inefável, o intocável. E essa coisa que nos assombra e nos bota sentados, assim, e de joelho para só glorificar, que as nossas palavras não alcançam. E aí eu acho que talvez a gente se perdeu nisso, em que a gente se torna Deus de nós mesmos, por isso nós somos tão bacanas, e a gente pode passar um culto inteiro falando de nós mesmos. Me parece fazer sentido, assim. E estar num culto em que existe uma ordem que aponta para fora de ti, te leva a te colocar assim, em reverência ao todo. Me lembra muito a função do kippah, né, do judeu, né? Que aquilo ali ele é para mostrar que ele é só daquele tamanho. Que ele não é maior que aquilo. É tipo parou aqui. Não é nada, além disso. Além do seu tamanho de 1,80 m. É legal isso, pensar isso. Porque também eu vejo assim, eu vim com uma experiência do pentecostalismo, né? Fui criado nisso. Essas questões de respeito e como uma densidade é totalmente sensorial no culto, né? Eu via isso que, não, agora eu só tô falando, então tem que me aquietar, não sei o quê. Mas não é me explicado o porquê das coisas, enquanto criança, daí que entra a parte da pedagogia, como isso é importante, você vai refletir enquanto adulto, daí precisa entrar num movimento de toda uma desconstrução, um monte de lixo, assim, para poder achar, tem coisa boa aqui no meio, daí tu começa a limpar as testas, assim, que isso, que loucura, é fantástico. É uma descoberta tardia. E talvez a gente até poderia pensar numa ideia maluca, assim, de usar como essas funções de entretenimento que são colocadas na igreja, experiência de consumo, tudo mais, como se a gente pudesse inspirar essa molecada a descobrir a história, usando até como suporte dessas narrativas fantásticas, mais Skywalker, para que eles pudessem descobrir os tesouros que a igreja tem escondidos. E para a minha geração, na igreja está sendo descoberta agora, nos últimos 10 anos. E isso é uma coisa muito legal, encontrar esse valor nas coisas, como o nosso amigo falou ali, da experiência da missa católica, é cheio de riqueza, cheio de, acho que nós somos de descoberta que a gente é simplesmente velado, porque isso só pertence aos iniciados, ou quem já está lá, e ele não fala, porque isso é um valor. Isso é um valor, então eu não vou te falar, porque para você chegar no meu nível espiritual, você tem que descobrir, tem que estudar, pede o sentido da partilha, o sentido comunitário, de também descobrir essas histórias que vão além de nós mesmos.
pensando agora, na liturgia que a gente está, na cultura que a gente está vivendo hoje, né? Em busca da adrenalina, da emoção, é uma cultura inquieta, né? A liturgia ela pode ser usada para restaurar também essa quietude, né? Essa ordem. Eu acho que sim. E nesse sentido que eu falei, por exemplo, quando eu li o Foster, eu comecei a pensar nessa questão de solitude, ter aquela ideia da Lexio Divina e tal, seus momentos devocional, eu comecei a me ver em um contexto religioso onde uma liturgia já não dava conta da minha espiritualidade. Então, se a gente parar um certo momento para pensar em como nós estamos vivendo a nossa vida cristã, a nossa espiritualidade, e nós tivemos também uma perspectiva sadia, bíblica e adequada, isso vai projetar necessariamente uma mudança em aspectos litúrgicos. A gente pode pensar na igreja, pensando em formas litúrgicas adequadas, e aí só que o que eu acho difícil não adianta a igreja pensar em formas adequadas se as pessoas não estiverem desenvolvendo sua espiritualidade, porque vai continuar sendo aquela ideia que eu falei, só vida no culto, enfim, culto na vida, se cada um vivenciar esse culto cada dia. E aí quando a gente vai pensando nas várias, o Richard pode ser interessante, que ele fala os vários, que chamam também de meios de graça, sacramentos. Quando a gente vai pensar nesses sacramentos e como nós podemos vivenciar isso na nossa vida individual, necessariamente isso se projeta nessas experiências coletivas comunitárias também. Né? Então, eu acho que a gente tem um problema também muito sério na questão de liturgia, é que a gente não percebe como a liturgia reflete uma espiritualidade muito, digamos, complicada. O que não seria uma verdadeira espiritualidade. Vamos parafrasear o título do livro Schaeffer. Né? Então, se nós estivéssemos vivendo uma verdadeira espiritualidade, certamente nós teríamos uma liturgia diferente. E o caminho também é duplo, assim, porque a liturgia cristã é pedagógica, ela também nos ensinaria, digamos, a refletir na nossa espiritualidade o que ela já está ali, entendeu? Então eu concordo contigo, mas, né, acho que os dois pontos. Pessoal, mais uma pergunta, daí nós encaminhamos, seguimos a conversa ali com as... Alguém tem alguma observação ainda? Sei que o papo tá bom, mas pra gente seguir. Liturgia me faz lembrar uma outra palavra que não foi comentado hoje na noite inteira. Dogma. Então, eu converso com o Matheus assim, a respeito, né? Porque ele fica enchendo o saco no Facebook o tempo todo, com aquelas imagens, e eu sou obrigado a comentar. Então eles têm grandes problemas com a palavra dogma. E eles têm uma mania também muito de associar ateísmo com ciência. Tipo, não, ateísmo é ciência. Como se todo ateu fosse cientista super intelectualizado. Mas o ateu fosse uma pessoa que não está nem aí, que não nada a ver, né? Não. Então eu falei para ele, bom, tem problema com a palavra dogma. Sim, dogma não é ciência. Dogma, a ciência parte do princípio de que tu não pode ter dogma nenhum, né? Tudo é questionável. Mas eu falei, tá, mas então me diz qual é o passo a passo do método científico. Ele foi lá e citou praticamente um dogma, né? Porque você tem que seguir, como é que você... eu quero descobrir a realidade. Você tem que seguir basicamente ou até uma liturgia, ou um dogma, de um passo a passo, para poder demonstrar empiricamente que aquilo funciona. Ou seja, não existe essa relativização, ela acaba se perdendo, quase que um raciocínio circular, entende? Isso que eu penso, não sei, pode me corrigir se estiver falando errado, ou se eu estiver falando uma coisa que não concorde, mas eu penso que dogma tem um pouco a ver também com liturgia. Porque liturgia é uma espécie de dogma, uma espécie de passo a passo que você tem que aplicar para ter, mas eu penso que isso é um norte, sabe? Para te nortear, para poder fazer as coisas. Assim como na ciência, que não tem dogma sim, tem uma certa verdade que tem que partir de uma premissa, de um pressuposto, de um dogma, de uma liturgia, qual seja o nome, para poder então verificar empiricamente as coisas, né? Ou não verificar, ou elaborar uma teoria que também é relativista, né? Ou uma teoria que é teoria, então não é uma verdade inquestionável. Então eu fico pensando, como é que tu pode postar uma imagem que dizer assim, ó, cristãos terroristas estão matando pessoas, cristãos muçulmanos estão matando pessoas. Religiosos, não, eu confundi, peraí. Não, cristãos terroristas estão matando pessoas, muçulmanos terroristas estão matando pessoas, ateus terroristas estão publicando artigos online. Isso que tem a ver, ele já está praticamente colocando bola na cabeça dele, de que ateísmo é ciência e de que os ateus são intelectualizados. Partindo de duas premissas e ainda justificando ainda por cima de que a ciência não pode ter nenhum tipo de dogma. Então eu acredito que sim, que a ciência e que
tudo na vida tem um certo dogma, um certo equilíbrio que tem que se nortear. Assim como rotular, que é uma coisa feia. Ah, tá rotulando. Ah, mas se não rotular, como é que vai saber qual é o nome daquilo? Tu vai por uma criança, como é que é o nome daquilo ali? Ah, não sei, o nome que quiser. Ah, vou chamar aquilo ali de carro, mas é um violão. Então é um rótulo que se coloca, né? Então eu acredito nisso, que existe um ponto de equilíbrio, que cada um tem o seu, mas também existe certos dogmas, liturgias que tem que seguir para poder se nortear. Né? Concordo, digamos que o dogma seja a crença e a liturgia o método, né? Se a gente fosse aplicar assim, fazer uma espécie de aplicação. Então tá, gente. Muito obrigado. Procedemos aos quitutes.